Pessoal, boa noite. Estou fazendo esse vídeo aqui para ver se a gente finaliza, né, essa questão da criação de tabelas, né, criação de banco de dados e criação de tabelas aqui no nosso SQL, tá? Então eu vou fazer um videozinho meio rápido aqui para mostrar para vocês como era para ter sido feita a tarefinha que eu mandei para vocês aí, tá? A primeira coisa que eu tinha dito na tarefa de vocês era que vocês precisavam excluir, né? Vocês precisavam excluir o banco de dados que existia, que é o ETEC terceira série, correto? Vamos ver aqui se eu tenho ela aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou copiar ela aqui, ó, e vou mostrar aí para vocês. Então vamos lá. Ó, a primeira parte da tarefa. Vamos marcar aqui com amarelinho. Apaguem o banco de dados terceira série usando o Drop Database, certo? Então vamos apagar. Para você apagar o banco de dados, você não pode estar dentro dele. Então você tem que estar apenas no servidor. Aqui nós estamos servidor, banco de dados. Estamos dentro do banco de dados. Então você não consegue apagar algo que você está dentro, tá? Então vamos voltar aqui no servidor. Agora sim. Agora eu já saí de dentro do banco de dados. Vamos clicar aqui em SQL e aqui vamos escrever drop database e vamos selecionar aqui para não dar erro, né? Fica mais fácil. Vamos copiar o nominho. ETEC underline terceira série. Beleza? Continuar. Foi-se embora. Perdeu tudo o que tinha no banco de dados ETEC. Agora vamos criar um novo banco, não é isso que diz lá? Criem um novo banco de dados chamado Motorola e com a tabela alunos new. Usem o script, ok? Então vamos lá. Estou dentro de servidor, vou criar o banco de dados Motorola. Novo, banco de dados Motorola, criar. Muito bem, agora eu estou dentro de servidor, banco de dados Motorola. Vou criar uma tabela nova. Lembra que eu falei? Usem o script, né? Então, olha só, deixa eu diminuir aqui, que eu tenho o scriptzinho aqui, ó. Certo? Eu tenho aquele scriptzinho que eu tinha mandado para vocês aí, ó, quer ver? Editar aqui mesmo no Notepad++, olha aí, ó. Vamos copiar o scriptzinho para facilitar, né? Nada impede que você digite isso, tá? Se você sabe digitar isso, olha, create table, alunos, os dados tal, int 11, papapá, papapá, não tem problema, você pode tranquilamente escrever isso manualmente. Eu acho mais complicado, né? Se você tem um script pronto aí, não tem motivo para você estar digitando manualmente. Vamos voltar lá então no nosso SQL, dentro do banco de dados Motorola, e vamos colar o nosso script. Gente, como eu digo todas as vezes, muita atenção. Você está usando o script da tabela antiga, que era alunos new. Então, se você clicar ali em continuar agora, você vai criar uma tabela chamada alunos new, certo? Mas não foi isso que eu disse lá na tarefa. Eu disse crie a tabela clientes, certo? Clientes com a mesma estrutura de alunos new, certinho? Então vamos lá, continuar. A tabela foi criada. Olha aqui, ó, clientes dentro do banco de dados Motorola. Agora, se eu clicar aqui, ó,
Observe aqui em cima, eu estou dentro de servidor, banco de dados e dentro da tabela clientes. Tá? Eu criei um arquivo CSV chamado alunos e mandei para vocês. Tá? Aliás, o CSV não, um Excel. Só que ele está um pouquinho diferente na estrutura. Então vamos mexer um pouquinho nessa estrutura aqui, que tem algumas coisas que não foram feitas e que agora vai fazer diferença. Então, olha, lá naquele script, aqui na estrutura, eu disse que criasse código, mas eu não disse se eu queria que fosse autonumeração. Então, para que eu possa ter uma autonumeração, eu tenho que clicar aqui em muda e aqui eu vou dar a autonumeração, que é o AI. Certo? Marquei o AI, a numeração vai ser automática. E vamos clicar guarda. Certo? Ou salva, né? Dependendo da versão, se você estiver usando em inglês, é salva. Certo? Então agora o código é autoincremente, ou seja, ele vai ter um número cada registro. Outra coisa que eu fiz de diferente, quando eu gerei a senha lá nos arquivos Excel, eu gerei com 16 caracteres. Então tem letras, tem números, está tudo misturado, é uma bagunça. Aqui está dizendo que é um inteiro. Então esse campo não aceita letras, só aceita números, porque ele é um int. Então nós vamos ter que alterar isso. Vamos clicar aqui em muda e vamos alterar aqui para varchar, e ele tem, eu criei as senhas com tamanho 16, ok? Então vamos mudar para varchar, por quê? Porque eu quero letras aqui, vou pôr letras aqui, e vamos mudar para 16 porque é o tamanho da senha que eu criei, e vamos salvar. Pronto, nosso banco de dados está criado. Vamos voltar na nossa tarefa. Vamos voltar aqui na nossa tarefinha. Aqui. Abra o arquivo alunos XLSM no Excel. Certo? Gente, se vocês abrirem o arquivo no Excel 365, que é aquele Excel que está aí dentro do Teams, que é um Excel online, não vai funcionar, porque vocês não vão ter a opção de salvar em CSV. Mas, se você abrir no Excel que está instalado aí na máquina da escola, ou no Excel que você tenha na sua máquina em casa, vai funcionar. Porque tem que ser, são diferentes, né? O Excel instalado na máquina tem algumas coisas que o online não tem. Tá bom? Então vamos lá. Abrimos o arquivo no Excel. Aí, qual é a próxima etapa? Salve o arquivo que você abriu, alunos, né? Para alunos CSV. Ok? Aí depois feche o Excel. Certo? Feche o Excel. Porque se você não fechar o Excel e abrir o arquivo no bloco de notas, quando você for salvar, ele começa a dar erro no Excel. Então é por isso que você tem que salvar no Excel em alunos CSV e depois você fecha o Excel. Aí você vai renomear o arquivo alunos CSV para clientes CSV. E depois você vai abrir o clientes CSV no bloco de notas e vai tirar aquele cabeçalho, onde está escrito COD, etc e tal. Eu vou abrir o meu aqui, mas o meu já está, eu já tirei, tá? Eu já fiz essa tarefa antes para poder mostrar para vocês e eu já tirei. Então eu não tenho mais ele aqui.
Eu vou até mostrar para vocês, olha. Se eu pegar o meu clientes aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Alunos Notepad. Olha lá, ó. Tá vendo lá em cima a primeira coluna lá, ó? Olha lá. Essa coluna vocês têm que tirar fora. Essa coluna tem que sair fora, tá? Vou mostrar para vocês o meu clientes. Vocês vão ver que o meu clientes eu já tirei. Olha lá, ó. Tá vendo? Não tem mais nada lá, já começa no primeiro registro, certo? Ó, e tem um monte de linha a mais aqui. Por quê que tá assim? Vou explicar para vocês. Acontece que como eu não tinha o Excel instalado aqui, eu fui buscar uma maneira de fazer a conversão do arquivo para poder mostrar para vocês, certo? Ó, tem um monte de linha aqui, eu vou tirar essas linhas, né? Eu fui buscar um site, um lugar onde eu pudesse fazer a conversão, né? Eu precisava mostrar para vocês como fazer o arquivo, e o arquivo lá no Excel 365 ele não exporta em CSV, né? Então o que eu fiz? Eu fui atrás de um site onde eu pudesse fazer essa conversão, porque eu não tenho também o Excel instalado na minha máquina. Eu não tenho, tá? Ó, arrumei já o meu CSV. Então beleza, tirei a letra lá em cima, tirei os excessos de linhas aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz esse arquivo, tá? Vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. Aliás, vamos abrir aqui no bloco de notas que eu não salvei. Pronto, agora sim. Então, o que eu fiz? Para poder solucionar, eu fui nesse site aqui. Esse site é um conversor de Excel para CSV, tá? Quando você entra nele, você está aqui nessa tela. Aí você carrega aqui o seu arquivo do Excel, né? Você pode clicar aqui ou pode arrastar e jogar aí, certo? Eu acho que está em downloads aqui, ó. Alunos, tá vendo? Aí você joga aqui, alunos, e manda ele converter. Pronto, ele converteu. Observe que aqui a linha ainda está aqui, certo? Então você vai fazer o que? Vai copiar, vai abrir um bloco de notas, certo? Vai criar um bloquinho de notas aqui, né? E vai colar esses dados aí, ó. Certo? Olha lá. Os dados estão lá, ó. Certo? Vamos tirar esse resto de linhas aqui. Eu já tinha tirado, mas por algum motivo ele está aqui de novo. Vamos tirar então. Vamos tirar todas as linhas que possa estar a mais. Aí, agora não tem mais linha nenhuma. Tem aqui um vão, mas ele não... Ou tem ainda? Não, ainda tem linha. Bom, mas enfim, isso aí é relevante. Até aqui tá bom. Deleta. Aqui no bloco de notas acho que ele não faz. Bom, mas enfim. Aí vocês têm que tirar aqui em cima, certo? E salvar como clientes.csv. Na hora de salvar, vocês têm que mudar aqui, porque aqui está arquivo de texto.
Então você vai mudar para todos os arquivos. E aqui você vai escrever clientes.csv. Eu não vou salvar porque eu já tenho. Se eu for salvar, ele vai dar erro dizendo que o arquivo já existe. Quer ver? Olha lá. O arquivo já existe. Deseja substituí-lo? Bom, então não vamos salvar. Mas enfim, você já salvou, certo? Aí nós vamos no nosso banco de dados. Vamos selecionar aqui a tabela clientes. Então nós estamos servidor, banco de dados, tabela clientes. E vamos no nosso SQL. Certo? Não, vamos em importar. Perdão. Aqui nós vamos selecionar o nosso arquivo, que se chama clientes.csv. Esse arquivo já está exportado com vírgulas no lugar. Então, não há necessidade da gente modificar isso aqui. Quando você exporta pelo Excel, ele põe ponto e vírgula na divisão dos campos. Aqui ele exportou com vírgulas. Ah, detalhe, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. O arquivo CSV que eu criei, ele está um pouquinho diferente na estrutura, né? Eu já mudei? Ah, eu já mudei. Eu já tinha mudado, tinha esquecido disso. Muito bem, então vamos importar novamente. Vamos lá para importar e vamos escolher o nosso arquivo clientes.csv. Não precisa mudar nada aqui, porque ele está com vírgulas, separando as casas. E vamos mandar importar e ver o que acontece. Olha lá. Tá vendo? Ele importou todos os registros. Ele deu aqui uns warnings, né? uns avisos. Mas isso é coisa insignificante, né? Ele diz que teve um incorreto valor, tá? Mas enfim, vamos ver se deu certo. Vamos ver aqui a nossa tabela clientes. Olha aí. COD tá certinho, de 1 a 25. Depois na segunda tabela vai até 33, o último registro é o Tavares, certo? A senha tá ok aqui com letras. Aqui o nome de usuário, o RM, o WhatsApp, o e-mail, o nome, o último nome e o código. Ou seja, nossa tabelinha foi importada para dentro da tabela clientes, certo? Todos aqueles dados foram importados para a tabela clientes. Agora eu vou falar para vocês por que é que isso aqui tem que estar assim, ó. COD, último nome, nome, e-mail. Não pode estar COL1, COL2, COL3, COL4, COL5, COL6, tá? Por que que não pode? Porque quando você for fazer a pesquisa, se você vier aqui no SQL e for fazer uma pesquisa, você vai escrever aqui. Isso eu não ensinei para vocês ainda, mas eu só vou mostrar. Selecione asterisco de tabela clientes. Ou seja, selecione tudo, todos os campos da tabela clientes, onde último nome igual Silva. Ok? E vamos mandar ele continuar. Tá vendo aí? Ele pesquisou por último nome. Se isso tivesse escrito COL1, COL2, COL3, ele não iria achar o último nome. E aí iria dar erro. Tá? Mas pode ver, olha, nós temos aí 5 Silvas na sala. Sobrenome Silva. Ok? Então é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, assista o vídeo de novo. Façam novamente o exercício, que eu tenho certeza que vocês vão acabar conseguindo. Se ficar diferente disso,
está errado, tá? A tabela de vocês tem que ficar assim, ó, com os dados. Não pode ter mais campos do que a quantidade de dados. Não pode ter mais dados do que a quantidade de campos, tá bom? Ó, a tabelinha tá bacaninha com todos os dados e é assim que eu quero receber lá no Teams para que vocês possam então receber aquele pontinho e ir somando os pontinhos para fazer a média de vocês. Porque, como eu disse, essa é a única maneira que eu tenho de avaliar vocês. Ou então é dar uma prova lá dizendo, cria aí um banco de dados e uma tabela. Só que aí você vai ter que fazer isso em sala. E eu tenho certeza que aí vai ficar muito mais difícil, porque aí tem pouco tempo, né? Em casa você tem mais tempo para poder fazer. Certinho? Então, muito bem, olha, são quase 1 da manhã e eu estou aqui fazendo esse vídeo. Vou dormir agora e encontro vocês logo mais às 13 horas. Uma boa noite a todos e fui!